Senhoras e meus senhores, posso começar? Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a esta sessão de debate, de discussão sobre temas atuais e temas importantes. Esta é uma sessão organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, em colaboração com a FNAC. Eu aproveito para saudar e agradecer a colaboração da FNAC e do diretor de loja que está ali embaixo escondido. Agradecer a colaboração com a FNAC, muito nos agrada, e será o primeiro, esta série será o primeiro de vários que vão constituir uma série de debates sobre os temas que a Fundação tem trabalhado, nomeadamente de livros que estão tornados acessíveis ao público nas nossas coleções, nomeadamente na coleção dos ensaios. Quero agradecer e dar as boas-vindas a todos. Permitam-me que agradeça muito em especial ao Mário Centeno e ao Pedro Pita Barros, à minha esquerda e à minha direita, pessoas que eu pessoalmente admiro como intelectuais e como autores de livros da nossa coleção. Acabo de aprender, só para a vossa curiosidade, que nasceram no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano, à mesma hora quase, no dia 9 de dezembro de 67. Isto escusava-me ter dito no princípio, porque faz-me lembrar que eu em 67 já estava quase licenciado e já era muito mais velho. Dito isto, o Mário Centeno publicou há muito pouco tempo, na Fundação Francisco Manuel dos Santos, um livro chamado O Trabalho, uma visão do mercado, com subtítulo, e o Pedro Pita Barros publicou um livro chamado Pela Sua Saúde. Ambos publicados na coleção de ensaios da Fundação, ambos sobre temas atuais, temas importantes, mas que não fazem numa ótica de curto prazo, para amanhã, fazem numa ótica de longo prazo e de reflexão sobre estes problemas importantes e que hoje são problemas muito atuais. Devo dizer que, tanto no caso do Mário como no caso do Pedro, são pessoas intelectualmente que eu muito admiro e muito respeito pela sua liberdade, pelo seu rigor. São ambos, um é professor, atualmente a principal profissão dele, o outro que também ensina em part-time, que é, como é que eu ia dizer, consultor, não é consultor, trabalha no Banco de Portugal, no Gabinete de Estudos do Banco de Portugal. São pessoas que têm, ao longo dos tempos, trabalhado os assuntos sobre os quais escreveram, que sabem e que o tornam agora conhecido de todos nos dois livros. Nós organizamos uma sessão de debate e de discussão em termos muito simples. Cada um terá um pequeno prazo, 10, 12, 15 minutos, o que entender necessário para apresentar o seu livro. Repito, o Pedro sobre a saúde, o Mário sobre o trabalho e o mercado do trabalho. E depois tentaremos proceder a alguma discussão entre ambos, nomeadamente a um tema que eu vou sugerir que, se ambos puderem refletir sobre isso, que é, sobretudo nos tempos que correm, de dificuldades políticas, financeiras, sociais e económicas de todo o género que conhecem, o que é que caracteriza realmente os direitos sociais? O que é que faz com que os direitos sociais sejam diferentes, ou em que é que são diferentes dos direitos fundamentais? O exemplo de um direito fundamental, o direito à vida, o direito à integridade física, o direito ao voto, o direito à liberdade de expressão, o direito à deslocação, a deslocar-se na vida, a movimentar-se, liberdade de circulação, e o direito ao alojamento, o direito ao emprego, o direito à saúde, o direito à educação. Normalmente costuma-se dizer, e a própria Constituição o diz, que são direitos sociais. Dos outros chamam-se de direitos fundamentais, ou direitos cívicos, ou direitos políticos, em alguns casos. Há alguma diferença entre estes direitos? O que é que faz com que a tutela seja diferente? É verdade que há diferenças, há quem discuta e que diga não, cada vez mais os direitos sociais são direitos fundamentais, e há quem diga não, os direitos sociais têm uma tutela, um poder vinculativo diferente dos direitos fundamentais. Como sabem, já se fala mesmo em direitos de terceira geração, e eu creio que já surgiram mesmo de direitos de quarta geração. Permitam-me uma nota estritamente pessoal de saudar a presença entre nós do Dr. Bruto da Costa, meu velho amigo que eu conheci há 40 ou 50 anos, estavam eles a nascer, que eu conheci na Suíça,
na Suíça há muitos anos e que tem sido um grande lutador, um grande estudioso, um grande porta-voz dos direitos sociais em Portugal. Agradeço a sua presença, que cumprimento. Dado que o Pedro nasceu de manhã e o Mário nasceu à tarde, o Pedro começa. Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, vou agradecer à Fundação, na presença do António, o convite para estar aqui. Agradecer também de ser a primeira vez na vida em que eu tenho precedência pela ordem de nascimento. Nunca até hoje tinha tido essa... Por minutos. Por minutos, mas tive. Portanto, obrigado também por isso. E vou tentar responder ao desafio que me foi lançado, que não vai ser assim tão fácil como isso na segunda parte do que eu vou falar. A primeira, como foi proposto, falarei um pouco do livro, do que é que me interessou, do que é que me motivou no livro, e depois tentarei então apanhar esta parte de direitos sociais e fundamentais, fazendo um aviso desde já a toda a gente. Eu sou economista, não sou nem médico, apesar de falar de saúde, nem jurista, apesar de falar de direitos sociais e fundamentais. Portanto, vai ser assim, como artista sem rede, no trapézio, a ver o que sai. Ora, começamos então pela razão de ser do livro. Porque é que eu aceitei escrever o livro, porque é que eu o intitulei pela sua saúde. Tenho há vários anos trabalhado sobre a área da saúde e muito na ótica do economista, de procurar saber o que é que se passa, não provavelmente fazer as contas, mas entender que relações económicas existem na área da saúde e que papel é que tem na nossa arquitetura social. E uma das razões para eu ter chamado ao livro pela sua saúde e ter escrito como o fiz é pela necessidade que eu sinto de nós termos em Portugal uma maior cidadania da saúde. Das pessoas em geral intervirem mais também no que diz respeito ao que se escolhe na área da saúde, mas para o fazerem precisam de saber, precisam de conhecer, precisam de entrar muitas vezes na linguagem técnica que é usada, não poucas vezes como cortina de fumo para ninguém perceber nada do que se está a falar. Significa que se eu daqui a bocado começar a usar jargão técnico, vocês na parte de perguntas e respostas perguntam-me o que é e eu tento descodificar, vou tentar evitar esse erro. Mas parece-me importante que nós consigamos ir para além daquele chavão de dizer a saúde não tem preço, mas tem custo. Que é uma frase que se diz muitas vezes, mas que ajuda pouco quando temos que tomar decisões concretas. E, portanto, o que eu quis com o livro foi ajudar as pessoas a perceber o que se passa e a perceber quais são as opções disponíveis. Tentar evitar outra característica muito comum em Portugal, que é do paternalismo atroz. Isto é, nós escrevemos muitas vezes a dizer qual é a receita que nós achamos que é a correta. E isso não dá liberdade às pessoas de pensarem o que é que elas acham que é correto. E muitas vezes podemos saudavelmente ter ideias diferentes, ter vontades diferentes, ter que escolher caminhos diferentes, e isso tem que ser baseado no conhecimento. Essas coisas devem ser baseadas no conhecimento, não devem ser apenas em palpites. Portanto, é preciso algo mais. Obviamente, ter conhecimento exige esforço, exige pensar sobre o assunto. Mas existe também a descodificação de tudo o que lá está. Deixem-me só dar os 3 exemplos agora, 3 exemplos rápidos, antes de passar à segunda parte, sobre coisas que eu acho que são importantes perceber e ganhar sobre o setor da saúde. O primeiro exemplo, que eu já tenho repetido várias vezes, mas que nunca me canso, é o papel do envelhecimento. Muitas vezes fala-se no envelhecimento e nos custos de saúde como sendo uma coisa terrível. Que o sistema de saúde está insustentável, uma palavra da moda, a sustentabilidade, que o sistema é insustentável porque a população está a envelhecer. Ora, isto é um dos mitos maiores da discussão sobre o setor da saúde. Por muitas razões, mas essencialmente o envelhecimento não é uma grande causa de aumento dos custos em saúde. Além disso, é bom socialmente que haja maior longevidade. É o que é verdadeiramente bom. Mas mesmo descontando essa parte de ser essa vantagem, porque é que o envelhecimento não tem sido um fator de aumento de custos e porque é que surge muitas vezes discutido dessa forma? Não tem sido porque nós temos uma população que, vivendo mais tempo, também tem mais saudável do que era há uns anos atrás, por um lado, e por outro lado nós sabemos, e isto agora é o conhecimento acumulado de muitos anos de estudo, que as pessoas têm grandes despesas de saúde, sobretudo nos últimos tempos de vida, nos últimos 2 anos de vida. Ora, se uma pessoa, em vez de falecer aos 60, falecer aos 80, os últimos 2 anos de vida estão lá sempre. E o que é uma transposição de despesas numa idade que antes era nova para uma idade que agora é mais idosa. Isso não é aumento de custos em si mesmo, é apenas passagem para outra fase da vida. E nós criamos esses mitos à volta do envelhecimento e, portanto, esquecemos do que é verdadeiramente importante com o envelhecimento e como é que ele vai transformar o nosso sistema de saúde. Com uma população mais idosa, nós sabemos que vão acontecer outras situações. Vai ser uma população que vai ter mais doença em geral, mais doença crónica,
com situações como a hipertensão, eventualmente a diabetes também é muito falada, etc. Mas vão ser pessoas que não vão precisar de estar institucionalizadas, não vão precisar de estar muito tempo no hospital, vão precisar de ser seguidas em proximidade, vão ser precisar de seguidas na sua casa. Isso implica uma mudança no sistema de saúde, não por ser insustentável financeiramente, não tem a ver com custos, mas porque o que é preciso é diferente do que aquilo que nós estamos habituados a dar, que é hospitais e hospitais. E, portanto, aqui o investimento obriga-nos a pensar no sistema, mas a pensar como o construímos, como o desenhamos, como o que é que queremos que ele faça e não apenas pelo lado financeiro da questão. A este propósito, gosto muito de uma frase que ouvi há uns tempos de uma senhora inglesa que teve responsabilidades em Inglaterra nesta área social, que dizia que muitas vezes nós devemos ouvir aquilo que as pessoas querem em vez de sermos os técnicos a dizer às pessoas aquilo que elas querem. E isso faz muita falta também aqui na área da saúde. Temos que saber o que é importante para as pessoas. Portanto, esse é um primeiro ponto que eu toco no livro. Um segundo ponto é como é que algumas relações que nós estávamos habituados a pensar de determinada forma se alteram com a evolução económica também. E uma dessas relações é a relação médico-doente. Neste momento, nós sabemos que a relação médico-doente está a mudar, e está a mudar, primeiro, porque o doente tem mais informação do que tinha antes, não quer dizer que tenha mais conhecimento necessariamente, não quer dizer que ele consiga processar toda a informação que recebe, mas tem mais informação. Por exemplo, o João Lobo Antunes refere com muita graça nas suas conferências que agora ele já se sente como uma segunda opinião. A primeira opinião é a internet. Porque quando lá lhe chegam, já vem com um molho de folhas a dizerem o que é que têm. Portanto, as pessoas têm que lá ir confirmar. Isso altera a relação médico-doente. Mas não é só. Nós também temos um doente que é ao mesmo tempo contribuinte para financiar o sistema, e é uma parte económica. Mas da mesma forma que temos o doente contribuinte, que paga para que alguém o proteja das consequências financeiras da doença, quem o protege das consequências financeiras da doença também tem que pagar ao médico hoje em dia. E, portanto, vai querer controlar como é que isso é feito. Por exemplo, as seguradoras, é conhecido, têm sistemas de autorização para fazer. Mas também o Serviço Nacional de Saúde tem que ter critérios para saber como é que opera, como é que trata as pessoas, o que é que faz em cada momento. Por exemplo, fala-se muito sobre listas de espera. Agora menos, felizmente, conseguimos resolver em medida bastante razoável que havia listas de espera. Mas, se for para mim, eu atendo. Nós falamos muitas vezes em listas de espera, e listas de espera é uma forma de, não pondo recursos no sistema, de criar dificuldades à utilização. E é uma forma do Serviço Nacional de Saúde controlar quem tem acesso e quem não tem acesso. Portanto, nós temos que pensar que a relação médico-doente hoje em dia também é premiada por estas outras entidades que estão presentes, que nós chamamos em gíria técnica seguradores, no sentido em que há alguém, ou terceiros pagadores, no sentido em que são alguém que assume a responsabilidade financeira, mas que vai querer intervir nessa relação e que a vai mudando de alguma forma. E, por exemplo, uma das áreas em que muda é na própria forma como o médico deve encarar cada doente que tem à sua frente. O médico, hoje em dia, quando está a decidir um tratamento que seja muito dispendioso numa instituição pública, tem que pensar que, se usar os recursos naquele doente que está à sua frente, poderá não os ter para usar noutro doente que venha a surgir mais à frente. E, portanto, tem que ter uma ética mais social, de certa forma, pensar qual é o impacto que tem em todos os doentes que ele pode ter das suas utilizações de recursos. E esses aspectos vão alterando e vão moldando uma relação médico-doente que passa a ser diferente daquela que foi no passado. Terá vantagens, desvantagens, mas reconhecemos que seja diferente. O terceiro aspecto é o próprio comportamento das pessoas e sabermos o que é que se pretende do sistema de saúde. E deixem-me só dar-vos um exemplo que eu também tenho no livro, da utilização das urgências. É fácil hoje em dia também ouvirmos dizer que existem demasiadas urgências no sistema de saúde português, que as pessoas vão demasiado às urgências e que 40% das urgências são desnecessáas. Se ainda não ouviram essa frase, basta ver alguns documentos sobre o setor e aparece essa fase fatídica. Aliás, se tiverem curiosidade, há um que eu me lembro que diz isso, que é o Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar fez um documento há 1 ano e 3 meses, onde, entre outras coisas, tinha lá essa frase: 40% das urgências são falsas urgências, dizendo implicitamente ou explicitamente que não deveriam ir aos hospitais. Ora, se nós formos ver porque é que as pessoas vão às urgências, podemos ter duas ideias. Quer dizer, vão lá porque não sabem, as pessoas não sabem o que estão a fazer, estão a usar. Ou então podemos tentar perceber porque é que vão. E quando tentamos perceber porque é que as pessoas vão às urgências, muitas vezes é uma questão de conveniência, de confiança no sítio onde estão a ser atendidos e, sobretudo, uma questão de saberem que, se forem lá,
tudo o que precisam de fazer será feito no mesmo local. Se precisarem de fazer um exame ou um teste ou tirar um raio-x, será feito no mesmo local, em horas relativamente convenientes à disposição de cada um. E, portanto, aquilo é um sinal do que as pessoas estão a procurar e não necessariamente um sinal de disfuncionalidade do sistema como um todo. Se é assim, temos que pensar em respostas que satisfaçam essa necessidade que as pessoas sentem. A maior parte das pessoas, calhar, se sentir-se igualmente confortável se soubesse que no centro de saúde mais próximo tinha horário alargado com a possibilidade de fazer os mesmos testes, tipo, por exemplo, análises ao sangue, à urina e algum raio-x no seu centro de saúde com um mínimo de comodidade. E, portanto, o que nós temos que perceber é como é que as pessoas pensam na sua utilização do sistema. Aqui é a parte em que o economista se torna o cínico face ao jurista. Muitas vezes, quando se fazem as regras destes sistemas, o legislador, entidade abstrata, pensa sempre que vai desenhar o sistema de forma a que as pessoas se comportem da maneira que ele, legislador, pensou que toda a gente se ia comportar. E depois a realidade mostra-nos que as pessoas, nós cidadãos, eu não me excluo desse grupo, tendemos a usar o sistema, seja de saúde, seja outro, da forma que nós achamos que nos é mais conveniente. E, portanto, quando pensamos no sistema de saúde, também temos que pensar dessa forma. O que é que é bom para a população? E, portanto, estes são 3 exemplos de assuntos que eu foco no livro e que tento explicar da maneira que consegui quais são os princípios fundamentais e como é que nós agora os podemos usar em termos de cada um de nós pensar como é que acha que gostaria que o sistema de saúde português fosse, como é que o Serviço Nacional de Saúde, parte do sistema de saúde, evoluísse. Mas isto era a parte do livro. Agora esta era a parte em que eu tinha rede. Agora vamos então à parte do desafio do António Barreto sobre direitos sociais e fundamentais e a saúde aí. A saúde é um direito consagrado na Constituição, isso é sabido, é um famoso artigo, o artigo 64, que dá a garantia da proteção na saúde. Inclusive, detalha depois como e quando deve ser garantido. Através da existência de um Serviço Nacional de Saúde, mas que pode articular-se com o setor privado em complementaridade, etc. E também estabelece deveres para os cidadãos de promoverem a sua saúde. Agora, como é que então nós podemos pensar neste direito à saúde e como é que funciona? A primeira característica importante da saúde é que a saúde não é um bem transacionável, não é um serviço transacionável. Eu não posso garantir o direito à saúde da mesma forma como poderia, por exemplo, garantir o direito à habitação com a habitação social. Se eu quiser garantir o direito a uma habitação através da habitação social, é fácil, eu posso ter um bem, um ativo, uma casa, que posso ceder a renda simbólica ou oferecer todo, como quiser. Mas não consigo dar saúde a uma pessoa, não consigo pegar em algo que seja saúde e dar. Isto é, se vocês forem ao supermercado, não conseguem encontrar uma lata de conserva de saúde, não é? Encontram latas de conserva a dizer que ajudam a ter saúde. Mas nenhuma delas diz que tem saúde. Não é? Podem dizer que tem o ômega 3 ou ômega 5 ou outro ômega qualquer, mas não dizem que tem saúde. O que significa que saúde é algo que, no jargão económico, perdoem-me agora, é produzido por nós, por cada um de nós, com a ajuda de recursos exteriores. Recursos exteriores que são cuidados de saúde, pode ser a atenção do médico, pode ser o conhecimento. E isso faz com que garantir o direito à saúde acaba por ser garantir o direito a acesso a cuidados de saúde, que é algo completamente diferente. Significa também que eu nunca consigo garantir a saúde por si mesma. É muito difícil vocês ouvirem da palavra de um médico ou de um profissional de saúde a seguinte frase: se fizer exatamente como eu lhe digo, eu garanto-lhe de certeza que a sua saúde vai ser muito boa. Nunca se dizem isto. Porquê? Porque há sempre incerteza residual. Há sempre um medicamento pode não funcionar, a intervenção pode correr mal, pode haver qualquer característica nossa que interage com a situação. Pode nos mandar estar deitados 3 semanas e não nos conseguimos, levantar-nos e caímos outra vez. Há muita coisa que envolve aí. E, portanto, o direito à saúde acaba por ser, sobretudo, um direito a acesso de cuidados de saúde, porque é o cidadão que a constrói com recursos que são colocados à disposição. E, portanto, o problema é como é que compatibilizar este direito a acesso de cuidados de saúde com as próprias expectativas que a população pode ter, que nós podemos ter, sobre a saúde que queremos ter e sobre o comportamento que nós temos relativamente a essa saúde. E reparem, muitas vezes, quando eu digo direito a acesso à saúde, significa que, se eu tiver acesso a cuidados de saúde, significa que alguém vai ter que pôr recursos que eu vou usar. Se eu vou usar recursos, alguém não vai usar esses recursos. E, portanto, eu tenho que pensar como é que eu utilizo recursos que eu sei que não são completamente elásticos, que são limitados em geral, nós nunca conseguimos fazer tudo, como é que eu consigo fazer isso da melhor forma para que todos tenham direito a esse acesso
a cuidados de saúde. E aqui se torna difícil de ver como é que eu consigo tratar um direito como deste à saúde, que na verdade é direito a acesso a cuidados de saúde, com outros direitos fundamentais que estejam presentes, como direito à vida, direito à segurança e outros que se queiram. É mais difícil fazer isso. Significa também que este garantir o direito a acesso a cuidados de saúde a todos, significa também ter que fazer escolhas entre pessoas. Eu garantir o direito à vida a uma pessoa não me impede de garantir a mesma situação a outra pessoa. Mas se eu der acesso de cuidados de saúde a uma pessoa, os mesmos recursos que eu usei numa não posso usar noutra. E, portanto, obriga muito mais a ter que fazer escolhas interpessoais do que outros direitos fundamentais. E, portanto, até essa também é uma diferença que eu acho que existe entre eles. O que significa que se obriga a fazer escolhas interpessoais, que nós, como sociedade, temos que ter uma capacidade de fazer essas escolhas, de pensar como é que fazemos essas escolhas. E deixem-me chamar aqui a atenção para um exemplo de como facilmente se pode tornar uma discussão que acaba por ter que ser feita de alguma forma numa grande confusão. Não sei quantos vocês tiveram com atenção, mas há cerca de 5, 6 meses, no início de setembro, houve um célebre parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências de Vida sobre como é que estas escolhas se podem processar em situações de fim de vida e em que os tratamentos que estão a ser feitos utilizam recursos, mas têm muito pouco efeito. E o que é que saiu da discussão dessa altura? Saíram afirmações de pessoas que não leram o documento a dizer estão a racionar, apelando para o nosso imaginário de filas em situação de guerra, e depois a segunda parte é estão a racionar e estão a querer matar os idosos. Quando o que está em causa é perceber, será que vale a pena eu manter em introdução uma terapêutica que eu sei que já não está a funcionar e que, portanto, só me está a impedir que eu trate outras pessoas também? Como é que eu organizo essas decisões? Deve existir ou não deve existir? Quem é que deve tomar? Deve ser o médico só? Deve ser o médico com o doente? Deve ser o médico com a família do doente? E se o doente não tiver capacidade? Se existe algum documento que ele tenha deixado que permita fazer isso, ou que toca num dos outros ensaios da Fundação, já agora, não? Portanto, nós temos aqui decisões que são difíceis, que nos levam para o campo da ética, para além da parte do campo dos direitos, e que vão obrigar a sociedade a pensar de uma forma ou de outra. O drama da situação é que, se nós escolhermos não escolher, alguém vai escolher por nós, e não necessariamente da melhor forma. Creio que por agora foram 20 minutos, mas muito obrigado, continuarei Pedro. depois. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Tanto sobre a primeira parte como sobre a segunda, ficou-nos matéria para reflexão, para perguntas, debate e confronto daqui a pouco. Eu vou pedir ao Mário Centeno para nos contar também, em poucas palavras, a sua visão do mercado do trabalho e depois, se puder e se tiver oportunidade, para abordar também estes problemas do Estado Social. Bem, obrigado. Obrigado à Fundação por nos permitir estes fóruns de discussão de tópicos e temas tão importantes para a economia portuguesa e para os portugueses, para a sociedade portuguesa, em particular neste momento difícil que enfrenta. Eu queria, antes de começar a falar um pouco, vou organizar a minha apresentação da mesma forma que o Pedro, e, portanto, eu vou primeiro falar das matérias que trago mais sabidas e depois vou tentar fazer aqui umas pontes em relação à questão dos direitos sociais e fundamentais. A vantagem de falar do mercado de trabalho é porque a transação do serviço de trabalho face à saúde é que a transação do serviço de trabalho organiza-se, de facto, no mercado. E esse mercado organiza-se de forma muito semelhante à que nós costumamos, como economistas, mas também como participantes, pensar nos outros mercados. É um bom ponto de partida, é o ponto de partida que o livro adota. E era um pouco a partir deste quadro que eu gostaria de que vocês me acompanhassem num conjunto de ideias que o livro aborda e que eu vou rapidamente descrever.
Funcionando como um mercado, não é concebível que pensar que a transação do serviço trabalho que os trabalhadores oferecem no mercado e que as empresas procuram nesse mercado, dizia eu, não é concebível o funcionamento desse mercado sem regulação. E quando se fala da palavra regulação, aparecem, obviamente, algumas aproximações ao direito, que são inevitáveis e que são abordadas no nosso ensaio, e eu vou deixar essas considerações para a parte final da minha intervenção. O problema da regulação, portanto, e é essa a visão que o livro tem, não é que ela não tenha que existir, ela tem necessariamente que existir. Temos é que escolher bastante criteriosamente quais são as áreas de atuação e dosear corretamente essa regulação e essa regulamentação. No mercado de trabalho, o principal mecanismo de regulamentação é o contrato de trabalho. O contrato de trabalho regula questões como o risco que existe na atividade laboral e regula na relação entre trabalhadores e empresas, naquilo que os economistas chamam a simetria de informação, porque talvez um dos aspectos mais importantes da função do contrato é tentar tornar mais fluida a informação e a forma como se organiza essa informação no mercado, e portanto na relação entre trabalhador e empresa, e um aspecto fulcral e que eu vou usar para continuar a apresentação do trabalho do livro, e que é muito importante, que há uma dependência mútua entre trabalhadores e empresas na relação laboral que deriva da relação laboral ser uma relação repetida. E numa relação repetida, onde há investimentos, esses investimentos adensam as interligações entre as duas partes no mercado e exigem aquilo que e os economistas gostam um pouco de garantias e de exigências, mas exige a intervenção de um contrato para proteger esses investimentos. O problema da maior parte das regulamentações no mercado de trabalho na Europa, e Portugal nesse sentido não é um caso único, é que a regulamentação promove a partição do mercado em dois. Nós temos um mercado quase que é composto pelos contratos permanentes e um mercado que é composto pelos contratos a prazo. Desta partição, que nós no livro designamos por segmentação, surgem imensos problemas para o funcionamento do mercado. E eu vou depois dar alguns números para perceberem porque é que nós referimos que estes dois mercados estão quase de costas voltadas um para o outro e têm muito pouca relação entre eles. E as consequências que isso tem para, principalmente, este último ponto que eu referi, que era a função do contrato, que era proteger os investimentos e promover os investimentos na relação laboral. O contrato, a legislação laboral em Portugal, ao segmentar o mercado, não o faz apenas no lado do emprego, falo também do lado dos salários, e com consequências, portanto, para os salários nas empresas, e do lado da proteção no desemprego. Aquilo que é muitas vezes atribuído num direito social, e eu vou referir-me a ele depois mais à frente. Ou seja, há consequências bastante negativas desta organização que nós temos no nosso mercado de trabalho para a saúde, para o bem-estar, para o progresso das empresas e dos trabalhadores. Ou seja, saúde aqui no sentido figurado. Aquilo que nós conhecemos do funcionamento do mercado de trabalho diz-nos que sempre que nós aumentamos o diferencial de proteção entre trabalhadores com contrato permanente e trabalhadores com contrato a prazo, nós estamos a alterar, do ponto de vista das empresas, a regra de decisão que elas têm, que elas adotam, quando, ao contratar alguém, têm que decidir se contratam com contrato a prazo ou com contrato permanente. Tipicamente, o que tem acontecido no desenvolvimento da regulamentação do trabalho na Europa e
novo em Portugal também, é que nós mantemos rígida a regulamentação dos contratos permanentes e pensamos em introduzir flexibilidade no mercado de trabalho através dos contratos a prazo. E, ao longo dos anos, e com a dinâmica natural de que a tal regra de decisão das empresas, que elas têm-na muito clara nas suas cabeças quando tomam decisões sobre contratações, as empresas vão cada vez mais utilizando contratos a prazo. Há quase como que deixar desaparecer dos contratos permanentes que ainda existem nas empresas, e a dinâmica é muito forte de crescimento desses contratos. Para vos dar uma ideia, em Portugal, entre 95, os contratos a prazo foram introduzidos bastante antes de 95. O crescimento no início foi muito contido. Quando a economia portuguesa se enfrenta com algumas e sérias dificuldades de introduzir dinâmica no seu seio, a partir de meados dos anos 90, há um crescimento quase que imparável do peso dos contratos a prazo, que passa de pouco mais de 10%, enfim, anda à volta de 10% em 95, para mais do que 25%, 10, 12 anos depois. E, portanto, quando nós nos aproximamos da crise financeira em que vivemos, nós temos um mercado de trabalho com grande flexibilidade, ao contrário daquilo que muitas pessoas diziam. Nós introduzimos essa flexibilidade através dos contratos a prazo. Devo fazer aqui só um pequeno parênteses, que no livro é tratado que os trabalhadores independentes também tiveram durante muito tempo uma função importante nesta flexibilidade no mercado de trabalho em Portugal. Mas introduzimos nas relações laborais mais, apesar de tudo, mais estruturadas, porque o trabalho independente não é um trabalho estruturado, introduzimos nessas relações laborais este veículo de flexibilidade. E cada vez, dizia eu, que o diferencial de proteção aumenta, o que nós observamos nas empresas é que a rotação de trabalhadores em contrato a prazo aumenta. A percentagem de trabalhadores contratados a prazo aumenta. E isto vai causar, ao longo do tempo, problemas muito graves e que levaram, e que são em boa parte responsáveis pelo fraco crescimento da produtividade em Portugal, grandes problemas nas decisões, na otimalidade das decisões das empresas. Já voltarei aqui. Porquê é que estes dois mercados estão voltados de costas um para o outro? Porque as taxas de conversão de contratos a prazo em contratos permanentes na economia portuguesa são muito baixas. Menos de 20% dos contratados a prazo têm uma expectativa legítima naquele sentido. A média, quando nós olhamos para a economia portuguesa, é de que menos de 20% desses contratos são transformados em contratos permanentes. 90% dos indivíduos que transitam do desemprego para o emprego em Portugal conseguem-no fazer com contratos a prazo. Aquilo que é oferecido aos trabalhadores desempregados em Portugal hoje em dia, só muito raramente ou eles conseguem um contrato permanente. E, portanto, dá a ideia de que, de facto, nós estamos a trabalhar em dois universos quase estanques, com muito poucos vasos comunicantes, e isto só pode ter consequências nas decisões de investimento dos trabalhadores e das empresas. Isto é um ponto relativamente importante, ou bastante importante, e que nós frisamos bastante no livro, que eu queria agora tomar, que é as relações laborais típicas numa economia desenvolvida são longas. A relação laboral típica é longa, ainda que em cada momento do tempo muitos dos trabalhadores estejam em relações laborais curtas. Ou seja, quando uma relação laboral é iniciada, há uma expectativa de que quer trabalhadores, quer empresas invistam nessa relação laboral e aconteçam coisas que nós designamos, por exemplo, como aprendizagem no local de trabalho, que haja formação, para que estes investimentos, porque é de investimentos que se tratam, tenham retorno. Nós temos que permitir, digamos assim, que a relação laboral tenha uma duração suficiente para obter retorno para esse investimento.
Ora, os contratos a prazo são a antítese de tudo isto, porque os contratos a prazo colocam logo no início da relação laboral um término nessa relação laboral. E, quer do ponto de vista da empresa, quer do ponto de vista do trabalhador, os incentivos que existem a investir naquela relação laboral são baixíssimos. Quando a prática nos diz que apenas menos que 20% desses contratos são transformados em contratos permanentes, então nós sabemos que a prática de investimentos de trabalhadores e empresas nestas relações laborais vai ser baixa, porque a expectativa de prolongamento dessa relação laboral é muito baixa. E este é o maior impacto do lado do emprego que esta segmentação tem. Depois, a segmentação transporta-se também para a área salarial, significando que quanto maior é o gap, a diferença de proteção entre os dois tipos de contratos, maior é o diferencial salarial entre trabalhadores a prazo e trabalhadores permanentes. Sendo que esse diferencial salarial é invariavelmente favorável aos trabalhadores permanentes. O que é que isto reflete? Reflete, mais uma vez, questões produtivas, ou seja, se há pouco investimento na relação laboral a prazo, há pouco impacto desse investimento na produtividade, esses trabalhadores vão se tornar necessariamente num horizonte de otimização curto e vão pagar salarialmente isso, porque vão ser pouco produtivos. Por outro lado, o legislador em Portugal teve a ideia brilhante de, tentando proteger o trabalhador a prazo, obrigar as empresas que contratam a prazo a pagar uma indenização, uma compensação ao trabalhador. Ora, dada a duração média das relações laborais de contratos a prazo, que é 18 meses, é relativamente curta, o que acontece é que esta compensação no final do contrato é automaticamente descontada no salário do trabalhador. O trabalhador vai pagar aquilo que a empresa é, pela legislação, obrigado a dar-lhe no fim do contrato, porque a empresa tem uma perspectiva bastante clara de qual é a probabilidade de transformar um contrato a prazo num contrato permanente, e é muito baixa. Há imensa evidência anedótica sobre isso. Eu vou-vos contar uma que me foi contada por um jurista do trabalho, em que a empresa dele, que trabalha principalmente com empresas de serviços, teria dado um conselho a um empregador para utilizar uns incentivos que existiam para o contrato a prazo, para contratos permanentes, para contratar um conjunto de jovens. E, portanto, aquele incentivo fiscal iria ser bastante interessante e, pronto, a empresa tinha sempre 6 meses para decidir se queria ou não queria manter o trabalhador, porque, como estávamos a falar de pessoal qualificado, havia sempre um período experimental. Acontece que os recursos humanos da empresa deixaram passar esse prazo. E, de facto, o objetivo inicial logo da empresa era ficar com o benefício, mas depois de descartar, digamos assim, os trabalhadores. A partir do momento em que passou o prazo para fazer isto, os trabalhadores ficaram com contrato permanente na empresa, o que criou uma irritação enorme ao empregador, ao ponto de pôr em causa a relação comercial que tinha com aquele escritório de advogados. Ou seja, as empresas levam isto muito a sério e fazem muitas contas. E quando nós lhes damos os incentivos errados, elas tomam decisões que, do ponto de vista da sociedade, nós não gostaríamos que fossem assim, mas, do ponto de vista dos incentivos que lhes estamos a dar, são aquelas que são as corretas. E, portanto, mais uma vez, em termos salariais, nós estamos aqui a fazer a parte mais precária do mercado de trabalho pagar um preço desmesurado também em termos salariais. Não é só em termos de estabilidade no emprego, é em termos salariais. E nós não temos capacidade para continuar, quando eu digo capacidade, é o nível de desenvolvimento da economia portuguesa e as suas instituições não têm capacidade para continuar a suportar estes erros legislativos que são sempre pagos pelos trabalhadores na forma de salários mais baixos. Os níveis salariais em Portugal são muito baixos.
esses níveis salariais refletem as condições concorrenciais, competitivas da economia e produtivas da economia portuguesa, as ineficiências na justiça são refletidas em salários mais baixos. Porque as empresas têm que se proteger das incertezas introduzidas pelo sistema judicial. E tudo isto e eu poderia falar também das questões concorrenciais no mercado do produto, ou seja, das famosas eletricidades e combustíveis que nós pagamos mais caros do que os nossos concorrentes. Isto tudo que muitas vezes são designados custos de contexto, só na atividade das empresas são esmagadoramente refletidos na forma de salários mais baixos. Se nós não resolvermos estes problemas, não temos salários em Portugal para pagar o nível de ineficiência que temos nestes setores. E nós temos os salários mais baixos da Europa, da área do euro. Não há incerteza cambial. As empresas francesas poderiam vir para cá da mesma maneira como as empresas americanas decidem localizar-se em Boston ou no Mississippi. O rácio salarial entre Paris e Lisboa, Lisboa-Paris, é 1/3. O rácio salarial entre o Mississippi e Boston são 2/3. E, portanto, nós temos todas as capacidades concorrenciais, se fôssemos julgar simplesmente pelo aquilo que são os salários, e as empresas, e se o salário for uma variável competitiva no quadro das empresas, que é com certeza, teríamos condições para, dada esta diferenciação salarial, atrair investimentos. Mas não atraímos. Porquê? Não é porque os salários não sejam, eu vou-lhe chamar abaixo, porque é um conceito, enfim, com alguma, não muito profundo em termos económicos, mas eu espero que me compreendam que o que eu estou a dizer é que não é por essa via que nós não competimos. Nós não competimos e os salários são baixos porque eles refletem todas as ineficiências que existem também no mercado de trabalho, mas também noutras áreas da economia portuguesa. Tenho que me calar. Então, só 2 minutos só para o desemprego. Porque foi um dos reps lançados, eu disse também que a segmentação tinha um problema sobre o subsídio de desemprego e de facto tem, porque nós estabelecemos regimes de proteção no mercado de trabalho que, por via da segmentação, excluem muitos dos nossos trabalhadores do acesso a esses regimes. Os critérios de entrada e de generosidade do subsídio de desemprego foram pensados no quadro da proteção permanente ao emprego de que falámos, que existia em Portugal nos anos 70 e nos anos 80, e eles não foram adaptados a situações de precariedade e excluem boa parte dos empregados desempregados em Portugal que rodam permanentemente de emprego para emprego e que não têm acesso a esse regime. A parte dos direitos, eu já, se me tiver a oportunidade, falo. Muito obrigado, Mário. Eu recordo a todos que o tema com o qual se tentou unificar a apresentação destes 2 autores, o tema era o Estado Social e por isso eu abordei as questões que abordei há pouco. Antes de tentar voltar aos autores, eu pergunto, eu não sou propriamente do Estado Social, mas dado que são 7h25, eu tenho que zelar pelo jantar das famílias, das pessoas que estão aqui representadas. Eu pergunto antes se algumas pessoas, 1 ou 2 pessoas, querem fazer alguma pergunta, seja a um autor, seja ao outro, para podermos passar à segunda fase desta nossa conversa. Alguém pede a palavra? Faz favor. A mim? Eu não apresentei livro nenhum hoje, não fiz nenhuma intervenção. Eu só queria dar os parabéns à Fundação. É extraordinário. Muito obrigado. E queria dizer que era apenas um rap que eu queria pensar sobre si, porque é uma pessoa que é quase, digamos assim, dinossauro da nossa sociologia portuguesa. Das ciências sociais em Portugal. Só pessoas. Mas pronto, como eu tenho grande estima e consideração e como tem aquele recurso que tem, não é? Deve ver assim um bocado, documentado que as conquistas dele, de aspas, tivemos uma manifestação recentemente, e relativamente àquilo que está expresso, por exemplo, daquela revista que é Animal, sabe? 21, sim.
muito boa, aliás. Eu gostaria, o repto que eu lançava era que convidasse os secretários políticos deste governo a tentarem lê-la, talvez, e daí fundamentarem melhor as suas decisões. Muito obrigado. Alguns dos principais políticos, pelo menos, nós enviamos a revista, na esperança que eles leiam. Então, Bruto da Costa, faz favor. Eu queria dizer qualquer coisinha sobre o problema dos direitos e ser um pouco mais concreto, porque me parece que é um filão muito importante das duas conversas e da parte inicial que o António Barreto focou. O António Barreto perguntou, disse, a Declaração dos Direitos Humanos da ONU fala em direito à vida. E onde é que se situam os direitos sociais? O mundo dos direitos está neste momento em ebulição. E um dos vetores de análise e de progresso que está a haver é precisamente no saber sobre qual é o significado do direito à vida. E já há quem diga direito à vida, logo direito à alimentação, logo direito à saúde. Está a ver? Portanto, isso que foi definido em 48 como sendo o direito à vida, hoje já está a ser desdobrado em subdireitos e é uma das formas de enriquecermos, digamos assim, o conteúdo dos direitos da própria declaração. O segundo problema é o problema posto pelo Pino Barros sobre o direito à saúde. Evidentemente que o direito à saúde nunca foi concebido como direito à saúde resultado, mas foi concebido como direito de acesso aos cuidados que a situação da pessoa requer. Eu falo dessa parte final porque ali já há uma preocupação de eficiência daquilo que os cuidados fazem e de eficácia. Portanto, o direito à saúde implica isso também. Em terceiro lugar, queria dizer que a maior parte dos países da Europa subscreveram ou ratificaram, além das respectivas constituições, isto é válido para Portugal, dois documentos fundamentais europeus. É a Convenção dos Direitos Humanos, do Conselho da Europa, e é a Carta Social Europeia. Ora bem, na Carta Social Europeia surgem dois tipos de direitos. Isto é muito importante. Há direitos que os juristas chamam direitos subjetivos que podem ser reivindicados. Por exemplo, o direito à assistência social e a cuidados necessários de saúde, quando a pessoa não tem meios para satisfazer essas necessidades, meios próprios, é considerado um direito subjetivo que pode ser reivindicado. E o Conselho da Europa tende a associar a reivindicação aos tribunais. Portanto, já passa a ser uma coisa muito séria. Como há certos direitos que, se forem recusados no campo da segurança social, que se forem recusados pelos serviços, a pessoa, beneficiário, pode recorrer aos tribunais dessa decisão. Portanto, são os chamados direitos subjetivos. Há uma outra linha de direitos que são direitos, em certo sentido, negativos. O direito de propriedade. O direito de propriedade não é um direito de ter propriedade. É o direito de ninguém impedir que alguém tenha propriedade. Ora, eu pertenço àqueles, e isto é anterior à própria definição de direitos,
Isso é um problema da filosofia política. Eu sou daqueles que consideram que o direito à propriedade, e é um dos pontos em que eu discordo da orientação do livro, do caderno da Fundação sobre a propriedade privada, eu defendo que a propriedade também deve ser reivindicável, pelo menos ao nível das necessidades básicas. E, portanto, não é um problema de os outros não podem impedir que eu tenha propriedade, mas o direito de propriedade daqueles que não têm propriedade. Ora, finalmente, só para terminar, desculpe lá, para não ficar com o quadro incompleto, é o problema de alguns direitos que são formulados não como direitos das pessoas, mas como deveres dos governos. Por exemplo, para assegurar esse direito, o governo obriga-se a manter um sistema de segurança social, tal. Portanto, ali já aparece um direito, não diretamente relacionado com a pessoa, com o indivíduo, mas é um dever que os Estados têm. Desculpem lá. Muito obrigado, Bruto da Costa. Eu vou pedir daqui a segundos ao Pedro e ao Mário para reagirem e vamos encerrar a nossa conversa, que as pessoas já estão mesmo a ir jantar. De qualquer maneira, obrigado, Bruto da Costa. O problema que nos trouxe foi o da aproximação no valor vinculativo e na tutela dos direitos sociais, dos direitos fundamentais, por um lado, e que os direitos sociais englobam muitas vezes os sistemas que são condições de exercício e de acesso aos direitos. E estas condições, estes requisitos, podem ser referidos com uma velha frase caricatural, que é: para que me serve a liberdade para morrer de fome? E neste caso a alimentação é um requisito físico para poder sobreviver e para poder cumprir o direito à vida. Eu vou inverter a ordem para o Mário fala primeiro, vou-lhe pedir muito pouco tempo de reação para que as pessoas possam ir para casa e a seguir ao Pedro, se estiverem de acordo. Claro, eu vou ser rápido. Enfim, eu estou de acordo, no geral, com o que o professor Bruto da Costa disse, e eu talvez apanhasse a ideia, tal como na saúde, em relação ao trabalho, aquilo que nós podemos formular em termos do direito é o direito das pessoas a ter acesso a um trabalho. Não podemos garantir um trabalho a ninguém, e por isso, muitas vezes, na abordagem que é feita, e também é feita no ensaio, nós achamos que a proteção não pode ser do emprego, tem que ser do trabalhador. Porque alguns dos exemplos que eu dei há pouco levam à essência deste paradoxo, que é a maior proteção do emprego leva, muitas vezes, ou está associado a uma maior insegurança das pessoas com esses mesmos empregos, e também uma maior insatisfação no rendimento. Quando fazemos inquéritos, há inquéritos feitos à escala europeia que mostram esta associação negativa. Porquê? Porque o paradoxo surge porque a forma como essa proteção é feita torna disfuncional o funcionamento do mercado de trabalho, reduz as oportunidades de emprego, e aquilo que era suposto estar a ser protegido, na verdade, está, por mediação, obviamente, dos mecanismos de mercado que eu rapidamente abordei, está a ser prejudicada. Ou seja, nós devemos dar um passo atrás. Aquilo que eu faria, só para terminar, em termos do apelo ao que são os direitos sociais e os fundamentais e a diferença, eu acho que há uma visão bastante feliz que na apresentação do ensaio de Rui Justino utilizou, que é a dimensão do nosso Código de Trabalho, do qual nós falamos no ensaio, correlaciona negativamente com aquilo que nós chamamos o capital social nas economias e nas sociedades. Ou seja, nós deveríamos apelar muito mais para aquilo que é a formação do capital social e o reforço desse capital social, e aí é nesse contexto que podemos proteger, porque é nesse contexto que se estabelecem as redes sociais que permitem horizontais, não verticais. Toda a legislação impõe sempre relações verticais
na sociedade e não é dessa proteção que nós precisamos. E este capital, que é um capital de relacionamento, deve refletir-se num código de trabalho mais reduzido, mais centrado naquilo que são os direitos fundamentais de não exclusão pela raça, pelo género, por crenças de toda a espécie, que devem estar protegidas, e não concentrado naquilo que é a intervenção num mercado porque vai distorcer sistematicamente a relação entre o que são direitos sociais que não são passíveis dessa proteção e os direitos fundamentais que muitas vezes depois ficam esquecidos nesta dinâmica. Muito obrigado, Mário. Pedro. Ok. Obrigado. Bom, o direito à saúde, na verdade, é o direito de acesso a cuidados de saúde que a população requer, como bem disse, independentemente das condições financeiras. E quando nos falamos dessa forma, temos, desde logo, algumas implicações importantes, que é o papel de dar uma segurança de que a pessoa, quando está doente, tem a proteção suficiente em termos financeiros para aceder aos cuidados de saúde. E isso tem um valor em si mesmo. E, por exemplo, nós, hoje em dia, quando discutimos muitas vezes questões como copagamentos ou taxas moderadoras, esquecemos do valor que está implícito na situação. Por exemplo, é muitas vezes vulgar utilizar-se a lógica para os serviços do Estado do utilizador-pagador. Foi um termo que entrou na moda, não é? Utilizador-pagador. Parece muito atrativo, não é? Se utiliza, paga. Só que o utilizador-pagador, no caso da saúde, perde este valor da proteção. Um exemplo muito simples. Vou-vos dar só 3 números rapidamente. Existem em Portugal cerca de 2 transplantes renais por cada 100 mil habitantes. Cada transplante renal custa cerca de 90 mil euros. Estamos nós dispostos a pagar, cada um de nós, no início do ano, 5 euros por ano, para não nos preocuparmos se temos condições para fazer o transplante renal ou não? 5 euros. Alguém aceita a oferta? Isto é como as colchas nas feiras. Põe mais qualquer coisa em cima. Ora, estes 5 euros, mais do que cobrem essa necessidade, a maior parte das pessoas estaria disposta a dar estes 5 euros. O que significa que nós temos um valor social na garantia do direito pela forma como arquitetamos o sistema. E muitas vezes tendemos a esquecer disso quando discutimos esta questão dos direitos, do acesso e dos pagamentos que se fazem. Agora, só para o professor Bruto da Costa, um resultado recente desta semana de um dos meus alunos, provavelmente talvez lhe agrade saber, pediam uns alunos que num dos trabalhos olhassem para a probabilidade de uma pessoa cair em pobreza em Portugal devido às despesas privadas em saúde, utilizando o inquérito às despesas das famílias 2000, 2005 e 2010. E nós temos que sistematicamente esta probabilidade tem vindo a diminuir de 2000 para 2005 e 2005 para 2010. O que significa que o nosso sistema de proteção nesta questão de aceder à saúde, de impedir o não acesso por falta de condições financeiras, se está a retrair. Nós fizemos de facto um bom trabalho. Isto é a buzina para nós acabarmos? Portanto, nós estamos a fazer um bom trabalho nesse aspecto também de proteção. Agora, quando falamos destes temas, também temos que ter em mente que equidade no acesso não é igualdade no acesso. Porque eu tenho que modular de acordo com a necessidade que cada pessoa tem. E, portanto, quem tem mais necessidade deve ter mais acesso. Por exemplo, pessoas que tenham condições crónicas devem ter um acesso diferente de quem não tem uma condição crónica. E a grande dificuldade está muitas vezes em modelarmos essa parte. Tal como está, é difícil às vezes modelar a equidade no financiamento. Mas o António já passou o microfone, significa que está na hora. A minha visão periférica diz-me que está na hora de pararmos por aqui. Dou 30 segundos para fazer publicidade. Quem quiser seguir a discussão sobre o livro pela sua saúde poderá fazê-lo no blog da Fundação, que está lá disponível uma área para discutir isso. Mesmo depois, terminando isso, sempre que me quiserem enviar um e-mail pessoal a discutir estes assuntos ou consultarem o meu blog pessoal, Momentos Económicos, eu terei todo o prazer em continuarmos estas discussões por mais tempo. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Mário. Eu ia dizer que o site da Fundação, ffms.pt, está vivo, recomenda-se e está cada vez com um bocadinho a aumentar o seu conhecimento por pessoas que querem debater. Alguns dos nossos livros e alguns dos temas da nossa discussão, do nosso trabalho, estão em permanente debate. Eu creio que agora é o livro da saúde. Já esteve do Mário? Já esteve do Mário também. E, em alguns casos, devo dizer, aqueles que gostam de debater online estas coisas, que, em alguns casos, está a ser um sucesso. As pessoas estão a escrever muito, estão a discutir. Há sempre do nosso lado alguém que responde e alguém que
mantém a bola a bater e que é vamos ver se conseguimos que este debate na internet, pelo nosso lado, seja constantemente garantido e incentivado. Por outro lado, também sei que os autores, se algum dos presentes gostar de obter um autógrafo dos livros que eles escreveram, também está à vossa disposição. Muito obrigado a todos. Nós vamos prosseguir, não sei em que data, estou a olhar ali para a Susana, não sei se ela já sabe em que data é, mas daqui a pouco tempo vamos continuar, eventualmente até para começar a discussão que eventualmente hoje estamos à espera, que é de perguntar a estes autores e a outros se as crises económica, financeira, social atual põem em causa o Estado Social e em que medida que o põem em causa. É algo que está muito em debate, está nas primeiras páginas dos jornais, geralmente com exagero de um lado ou do outro, mas que vale a pena olharmos com rigor e com seriedade para este problema. Muito obrigado à presença de todos. Até breve. Muito obrigado. Muito obrigado.